Ai, Agora sim! Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas! Vamos só tirar o áudio aqui, porque você quer checar se o som tá tá dando um bom? retorno. Fala comigo. Me confirmem aqui, galera, se vocês estão me ouvindo, me vendo bem aqui pela nossa transmissão. Ótimo. Pode Deixa eu continuar. pegar aqui, me dá os comentários para eu conseguir ver, que eu não estou vendo aqui ainda. Aqui, ó. Tá, eu não vou ficar mexendo, não, senão vou fazer besteira. Aqui. Agora sim, bem-vindas, bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, vamos começar, né? Sejam todas muito bem-vindas. Já começa dizendo, vocês que estão aqui, já começa assim, o que vem na sua cabeça direto quando eu falo a palavra exausta? Quando você pensa, Priscila, estou exausta. Você está exausta de quê? O que mais te deixa exausta na tua casa, na tua vida familiar, né? Nessa coisa de casa, vida familiar, casamento, maternidade, etc. O que sempre tem uma coisa que te deixa mais exausta, né? Fala aí para mim, que eu quero que vocês dividam comigo. Eu vou falar o meu daqui a pouco, que eu não quero influenciar vocês. Tá? A falta de cooperação. Rotina, talvez a falta de rotina, provavelmente, né? A casa bagunçada, perfeito, bagunça, desanimada de tentar ser organizada. Perfeito. Olha, que bom, porque são todos assuntos que a gente vai abordar já hoje, hein? Desorganização, casa bagunçada, mente cansada. Pois é, porque uma coisa vai levando a outra, né? Para mim, não pensem que eu também não tenho os meus, tá? Para mim, assim, o que me leva a um ponto de exaustão? Se eu não, em algum momento, me deixar de lado, e aí chega naquele momento assim, que tem um dia que eu não consigo nem ir no banheiro sozinha, sabe? Porque, gente, eu tenho 3 filhos, né? Então, assim, vocês sabem como é que é. A maioria aqui deve ter filho. A gente não consegue fazer nada sozinha, né? Nunca mais, para todo sempre. Né? Você vai no banheiro sozinha, toma banho com alguém, nunca vai mais no banheiro sozinha. Você lava roupa com alguém do lado, você está sempre com alguém, com uma pessoinha te seguindo, né? Querendo estar do seu lado e tal. Então, cara, tem momento em que eu quero assim, cara, eu só queria ir no banheiro sozinha, sem ter uma criança na minha frente tentando me limpar, sabe? Então, assim, e aí, né, quando você tem uma rotina, quando você já tem acordos em casa, sabe? Às vezes é virar e falar assim, ei, ó, eu preciso ir no banheiro sozinha, tá? Aquele meu minutinho assim, por favor. Entendeu? E aí você tem um momento para você, né? Então, assim, eu acho legal também colocar nos comentários, né? O que vocês. Qual é o ponto, o ápice, assim, que deixa vocês mais exaustos? Porque vocês estão vendo que vocês não estão sozinhas, né? Assim, uma olha para a outra e fala, amiga, olha só, você também se sente assim? Ai, eu também, poxa, dá um abraço aqui, né? Somos muitas, não somos poucas e temos que nos ajudar, tá? Eu clicando aqui, eu vou colocar o slide, né? Só um instantinho. Ok. Só... Calma aí, deixa eu... agora entrou, que lindo! Olha, gente, vocês perceberam que eu estou na paleta do negócio? Eu vim homenagear vocês para vir tudo, ó, combinandinho, tá bom? Coisa linda, né? Então vamos lá, sejam muito bem-vindas, né? A ideia de dar o nome desse curso de Delegue foi justamente porque aqui a gente não vai falar especificamente sobre mais uma dica de organização, mais uma dobra, ou mais, porque isso, ou só isso, não é o que vai resolver a tua exaustão. Entende? Mais uma dobra, mais um produto de organização, isso tudo é muito legal e é tudo muito necessário, tá? Mas, assim, em inglês tem uma coisa que eu vou tentar traduzir, né? Que é uma frase muito famosa que é as primeiras coisas primeiro, né? Então, as primeiras coisas primeiro. As primeiras coisas têm que ser feitas primeiro. Então, o que resolve primeiro precisa ser feito para depois virem as caixas, as dobras, né? Gavetas organizadas, entendeu? Então,
se a gente não resolve a estrutura, que é muito o que a gente vai falar hoje, tá? A gente continua sobrecarregada e o pior, cheio de caixa em casa e sabendo dobrar a calcinha. E aí não serve para nada, entendeu? Calma aí, eu passo o slide para cá. Ok. Usando o teclado. Pelo teclado. Isso. Ótimo, então perfeita. Esse é o curso de organização para mulheres exaustas. Né? Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque realmente você quer algo de diferente. Você provavelmente já tentou um monte de coisa que não deu certo, né? E a ideia aqui é a gente falar, tá? Ao longo dessa semana teremos muitas aulas muito bacanas, onde você já vai sair daqui com muita bagagem para fazer a tua família te ouvir, né? Te ajudar e te apoiar a ter uma vida com mais clareza e organização, combinado? E eu não estou sozinha nessa jornada com você. Vocês viram que quando eu perguntei o que te deixa mais exausta, vocês não falaram somente do ponto organização, mas vocês falaram sobre rotina, sobre limpeza, sobre a mente estar bagunçada, né? E sabendo disso, afinal eu lido com isso há 14 anos, né? Eu não trouxe para esse jogo, né, somente a organização, porque eu sei que não é só isso que vocês precisam, né? O que resolve de verdade é tipo um dream team, né? Um time que traz muitas especialidades, tá? Ao longo dessa semana, inclusive, a gente já vai estar tendo aula com as especialistas que eu vou trazer, tá? Além de mim, Priscila Saboia, que sou a especialista de organização desse treinamento, né? Teremos a Paty Pena, tá? Que é a especialista de produtividade. Teremos também a Adriana Ferro, que é especialista em limpeza. E teremos também a Naira Pedrini, que é especialista em emoções, para ver toda essa parte mental aí, essa sobrecarga mental que a gente está acumulando. Então, as 4 vão se juntar para que a gente lide com todas essas áreas aí que acabam deixando a gente numa grande exaustão, ok? Passou aqui, perfeito. Só para te lembrar, né? Teremos aula, tá? De segunda até o próximo domingo, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre às 19h33, ao vivo. As aulas, elas vão ficar gravadas e disponíveis até domingo, tá? O link vai sempre ser enviado para vocês naquele grupinho que vocês estão. É um grupinho que a gente só vai enviar os avisos por ali, fica tranquila, não é igual o grupinho da família, que a gente vai ficar mandando bom dia, florzinha, não, fica tranquila, tá? Eu não quero criar mais uma coisa para te deixar ansiosa, não, a gente manda os links e o que for é importante para você ao longo do curso ali dentro, tá? Já bloqueia esses horários na sua agenda durante essa semana, para que você possa estar aqui sem distrações, né? Adia os seus compromissos, cancela coisa essa semana, abre sua agenda, tá bom? Dentro do grupo a gente vai enviar o link das aulas, a apostila e a orientação, mais ao final da semana, a orientação para você emitir seu certificado, combinado? Dentro do grupo de WhatsApp do nosso curso, né? Caso você ainda não esteja no grupo, Priscila, eu não estou no grupo e tal. Aqui tem o link, ó, tá vendo aqui o slide do meu lado? Tem o link para você entrar e tem também o QR Code. Caso você esteja assistindo na televisão ou no seu computador, aponta o celular, você vai direto para o grupo, tá? E aí, pegou o linkzinho, entrou no grupo, volta para cá. Ó, alguém perguntou, e qual o grupo? Ó, estamos colocando nos comentários também o grupo. Entra nesse grupo, porque este grupo faz parte do nosso curso, tá? É um grupo para que a gente possa te enviar os links das aulas, a apostila e depois as orientações sobre como você emite o seu certificado ao final dessa semana. Combinado? Esse é o nosso grupo. Pega aí o link bonitinho, entrou no grupo, volta para cá. Foca aqui, não sai daqui não. Combinado? Bora lá então. Deixa eu te falar para quem não me conhece, de repente você caiu aqui de paraquedas. Quem sou eu na fila do pão? Né? Eu me chamo Priscila Saboia, sou personal organizer há 14 anos, tá? Desde 2011 eu atuo com organização residencial, né? Então eu ajudo pessoas a organizarem suas casas, eu vou na casa das pessoas e organizo a casa delas. Eu, meu time, minha equipe, né? Formo também personal organizers, tá?
Hoje eu tenho uma escola de formação de personal organizers. Além disso, né, sou casada, tenho 3 filhos, tá? Sou casada com esse marido lindo, maravilhoso, que também é meu sócio, que está aqui ao meu lado, a voz do Lombardi. Que apresentação boa! A voz do Lombardi que vocês escutam é o Hugo, é meu marido e meu sócio, né? Meu sócio de vida e nos negócios, como eu costumo dizer, né? E nós demos muitos frutos. Muitos alunos, a empresa cresceu e a família também cresceu. Nós temos 3 filhos maravilhosos, são esses ruchos aí, né? Então, assim, quando eu estou aqui falando de organização, de rotina, de casa, eu estou aqui falando como profissional e também como uma mulher que lida com a sua própria casa, sabe? Que não está aqui num lugar de... Como eu posso te dizer, assim... Num lugar, sabe, de estar num trono de rainha com várias servas me servindo. Não. Ó, se você, em algum momento que você me conheceu, você tinha essa ideia, surgiu essa ideia sobre mim na sua cabeça, cara, já cai por terra essa ideia agora, em nome de Jesus, tá bom? Por que não? Sabe, eu sou uma mulher como você, sabe, que tem filhos, tem casa, tem roupa para lavar, tem mancha de suco de uva para tirar da blusa da escola, tá bom? Somos todas, né? Só que quando a gente trabalha com isso e a gente entra em muitas casas, a gente vê muitas famílias diferentes, a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Como é que a gente passa por esse problema, sabe? E quando a gente também passa por cima desse problema, eu já vivi na exaustão, eu já estive no lugar, sabe, aonde eu era a mulher que gritava e estava esgotada e estava sempre exausta, tá? Mesmo tendo empregadas, faxineira, babá, governanta e etc. Tá? Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Então, não é a quantidade de pessoas que você tem te ajudando que vai resolver também. Nós vamos falar sobre isso, ok? Eu sou fundadora da maior escola hoje de formação de personal organizers, que é o Reorganize, né? Meu filhinho, meu outro bebê, né? Que nós temos aqui o Reorganize. E hoje a gente forma personal organizers para trabalharem também com organização pelo Brasil e pelo mundo afora, né? E eu já tive o prazer de ensinar organização em muitos programas de televisão, quando a televisão ainda existia, né, gente? Hoje em dia já é uma coisa que, né, que praticamente não está mais aí. Mas, enfim, fantástico. Mas você, estive na de casa durante 4 anos, né? Muita gente aqui me conhece da de casa. E eu tenho certificações internacionais a respeito de organização. Vamos lá, treinar meu inglês. Pela National Association of Productive and Professional Organizers nos Estados Unidos, né? E eu tenho 3 especialidades lá, tá? Que é Residential Organizing, Household Management e Life Transitions. Caramba! Cadê? Tá gravado, tem que mandar para o Mairo, tem que mandar para os professores de inglês, né? Ganhei uma estrelinha. O que é isso, Priscila? Eu fiz especializações, né, de organização residencial, da rotina, né, do lidar com a casa, tá? E também life transitions, a gente traduz ali como mudanças ou transições de vida, tá? Porque não é só mudança residencial, é uma série de transições de vida. Essa aqui, né, algumas fotos dos nossos eventos anuais, da galera que a gente reúne anualmente, né, para falar de organização, para falar da carreira de organização também nos nossos eventos, né? São incríveis, o Ravi, né, o nosso queridinho também, nosso evento anual. Você tem uma ideia aí de como é a nossa galera, eu atuando um pouquinho, né? Calma aí, tá passando aqui o slide? Tá. Né? E eu tenho certeza que se você chegou aqui porque está exausta, você provavelmente faz tudo sozinha e, mesmo tendo funcionário ou marido, ainda se sente sobrecarregada. E esse curso é para você, tá? Hoje você vai entender que o problema não é você. É o modelo de gestão da casa que você aprendeu ou que você veio repetindo desde a sua família, sabe? Que sua mãe fazia, que sua avó fazia e que foi passando de geração em geração, né? Essa aula é para a mulher que quer organizar a casa sem virar escrava dela. Eu sempre digo que a organização ela tem que nos servir e não nos deixar escravas da organização,
tá? Essa aula não é sobre faxina, essa aula não é sobre cabides ou dobras, não é exatamente sobre o relacionamento ou sobre o seu casamento, ela é sobre liderança, é sobre parar de ser a faz tudo e virar a diretora da sua casa, ok? Primeiro, eu quero te dar um abraço, porque eu sei que nesses momentos, né, a gente fica assim, cara, eu tô aqui, eu quero realmente mudar, eu quero algo diferente para minha casa. E às vezes tudo que a gente precisa é de fato se identificar com alguém que é parecido com a gente, né? Por isso que eu trouxe, sabe, foto da minha família, né? E para você entender que eu sou uma pessoa como você, sabe? Que eu não tô assim mega distante de você, que eu tenho os mesmos problemas que você, mas que eu entendi um caminho por onde resolver e que é possível. Então me dá um abraço aqui, tá? Estamos todas juntas, mais do que nunca, né? Vamos lá, tá? Tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito, tá bom? Não, você não tentou tudo que está disponível no mundo, tá? E se tentou, existe uma forma diferente de tentar, né? E nós vamos falar sobre isso essa semana, já a partir de hoje, né? A aula de hoje, ela tem o tema de o fim da exaustão, ok? Te passar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Por que a sobrecarga não tem a ver com o seu esforço, mas com a estrutura que foi montada na tua casa e na tua gestão do lar, tá? Número 2, um modelo que está adoecendo mulheres sem elas perceberem, tá? E, de repente, a gente se vê quase que num burnout caseiro, eu vou chamar assim. Boa. Né? O pessoal diz muito sobre burnout de quem trabalha muito, né? Porque esse termo está na moda, já viram? Ai, porque eu tive burnout, porque eu trabalho muito, eu sou milionária, tenho 3 empresas, e não sei. E tá bom. E a mulher que tem 4 filhos e cuida da casa, e cuida da roupa, e cuida de comida, e ainda trabalha, e ainda tem. Cara, ela tem também uma sobrecarga, uma estafa tamanha, né? Que ela sabe? Eu vejo muitas pessoas definirem o burnout, eu nunca tive um burnout, mas eu vejo muitas pessoas definirem o burnout como uma estafa mental, muito mais do que uma estafa física, né? Um cansaço físico. Um cansaço mental, onde chega momentos em que ela não consegue mais pensar, sabe? Aquelas pessoas que param nas reuniões e aí, assim, você fala para ela e ela, sabe, tá em outra camada do mundo, assim, ela entrou em transe, né? Então, só que muita gente fala sobre isso quando a pessoa trabalha demais, né? Quando ela virou workaholic e tal. E na casa, né? E as mulheres que têm isso, né? Tem o seu trabalho, tem o trabalho que já é pesado e ainda tem ali, né? A segunda, terceira jornada em casa. Né? Deve ter gente aí que tem burnout em casa, mas não tem no trabalho. É verdade. Muitas mulheres, eu conheço gente que fala, gente, eu prefiro ficar no trabalho e não voltar para casa, porque quando eu volto para casa, às vezes dá vontade de voltar para o trabalho, né? Então, mas assim, eu vou te dizer que eu já tive um período, e o Hugo sabe disso, não é segredo para ninguém, né? Não é segredo entre nós, e nem para ninguém, porque eu já contei isso aqui também, mas em que a gente nem tinha filho, tá? E que eu não tinha, digamos assim, prazer de voltar para casa. E provavelmente ele também não. Mas eu dava curso de final de semana. Lembra disso? Eu dava os cursos de final de semana. Então eu saía na sexta-feira, de tarde, assim, e voltava só domingo à noite. Que eram os cursos de personal organizer, eram presenciais. E como era longe da minha casa, eu passava o final de semana todo longe de casa. E, cara, quando eu voltava domingo, eu brincava com ele, que eu falava assim, cara, às vezes eu chegava em casa e com a mala que eu chegava, eu tinha vontade de dar meia volta e voltar pro hotel que eu tava. Não dava vontade de chegar em casa, porque a casa tava de um jeito que eu não tinha vontade de voltar para minha casa, sabe? Eu tinha acabado de passar um final de semana falando sobre organização para as pessoas. E aí eu chegava em casa, minha casa tava de cabeça para baixo, né? E olha que nem filho eu tinha, só tinha um cachorro, né? E o cachorro nem era o mais bagunceiro, entendeu? Se é que você me entende. Então, e aí, assim, depois isso foi mudando. Mas como é que mudou? Né? Primeiro, eu tentei, muito provavelmente, como muitas de vocês já tentaram, na base do grito, na base da briga, sabe? Na base de tudo.
né? E sim, isso também acontece na casa da personal organizer, tá? E depois, né, de ter filhos, de muito entender, da gente muito se entender, da gente muito conversar, da gente entender como ultrapassar essas barreiras de comunicação, sabe? Da gente ultrapassar essas barreiras e entender que o nosso esqueleto ali, sabe? A forma como a gente tinha de rotina da casa que não estava funcionando, aí a gente falou assim, opa, encontramos o ponto-chave, né? É como a gente fala aqui, uma grande porta, cara, o grande segredo da porta é um negocinho pequenininho. É a, como é que é o nome daquilo? Dobradiça, né? Se você tirar a dobradiça, a hora que você empurrar a porta, ela cai, né? É a dobradiça, que é um negocinho desse tamanho, que faz a porta se mover, sabe? E abrir e fechar, independente do tamanho da porta. Então, são coisas pequenininhas que às vezes a gente precisa modificar para que aquele sistema funcione, tá? Nós também vamos ver os 3 segredos que viram a chave da nossa rotina, que eu chamo de o modo diretora, a estrutura invisível e a regra de ouro da cooperação natural da tua família. E como começar a sua transformação ainda hoje, tá? Vamos começar pela grande mentira da mulher que dá conta de tudo, né, gente? A Mulher Maravilha, não é verdade? A mentira que contaram pra gente desde que a gente era pequenininha, né? As princesinhas, tá? A mulher faz tudo, mas ela vive sentindo que ela tá falhando. Porque, no fundo, a gente acha que tem que dar conta de tudo. A gente tenta dar conta de tudo. E a gente é bem boa em tentar dar conta de tudo. Só que em algum momento a gente falha. Gente, primeiro, todo mundo falha. Segundo, por que nós não falharíamos, né? Terceiro, a gente não vai dar conta de tudo, né? É como aquela coisa do girar os pratinhos, né? Você começa girando, 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 girando. Daqui a pouco você tem vários pratinhos e alguns deles caem no chão, quebram, né? E aí, assim, cara, a mulher que gira os pratinhos, você já viu que ela não fica chateada quando o pratinho cai e quebra? Ela pega outro e bota para girar. Naquele mesmo pauzinho que tá ali assim, ó, rodando. E tá lá, um monte de prato quebrado no chão. A gente fica desesperada se o prato cai e quebra. Entendeu? E a gente se culpa, aí a culpa alimenta mais emoções negativas, a gente se sente mal, a gente se sente pior ainda, a gente se sente a pior mãe, a pior esposa, a pior dona de casa, a pior profissional, que nem tem nada a ver, mas a gente já coloca no bolo também, né? E aí, nisso, a gente passa uma impressão para a nossa família, para os nossos filhos, para todo mundo que está ao nosso redor, de que todo mundo conta com você. Mas ninguém percebe o peso que você carrega. Muitas vezes você tem até funcionária ou funcionárias, mas ainda está sobrecarregada. Por que será? Você tenta manter tudo em ordem, mas a bagunça ainda volta. Por quê? Porque você está tentando resolver um problema de gestão, tá? Que só se resolve com gestão. Você está tentando, ó, resolver na força do braço. Você está tentando resolver com você ficando mais tempo acordada e fazendo tudo, e você mesma dando conta de tudo. Não é assim. Você não precisa de mais força, você precisa de direção e suporte, tá? Vamos falar mais sobre isso, né? Então, para resolver isso, a gente precisa entender o segredo número 1, que é o modo diretora, que eu falei ali atrás, né? Como você assume o comando da sua casa de verdade, sem fazer tudo, sem se sobrecarregar e sem perder o controle, tá? A mulher que faz tudo, mas se sente invisível, né? Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já se pegou guardando brinquedos, por exemplo, enquanto todo mundo estava no sofá vendo filme? Ou então lavando louça, lavando uma panela, terminando de limpar a pia 10 horas da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, né? Com a sensação de que aquilo ali nunca vai acabar. E quantas vezes você já se falou, né? Que aí você começa a alimentar aquele monstrinho que mora dentro da gente do ninguém me ajuda aqui, ninguém vê o que eu faço, ninguém me reconhece. Ediene está ali, 70 vezes 7. Pois é. No fim,
você fez sozinha, de novo, né? E sabe o que é mais louco? É que por fora parece que tá tudo bem. Porque em vários momentos a gente tenta, assim, não, deixa, eu vou fazer. Ninguém faz mesmo? Se eu deixar, ninguém vai fazer. Se eu deixar, ninguém resolve. Se eu deixar, tudo eu nessa casa. Tudo eu nessa casa, né? E aí fica parecendo que tá tudo bem, porque a casa até tá arrumada, a roupa tá passada, as coisas estão no lugar, as crianças estão alimentadas, né? Mas por dentro você tá num modo de sobrevivência, né? Querendo gritar, querendo de fato, cara, vomitar para fora tudo que tá ali em ebulição dentro de você. Você tá ocupando um papel errado, um papel que não deveria ser seu, tá? Por completo, né? Foi aí que eu entendi uma coisa que mudou tudo, tá? A gente acaba entrando, a gente não está errando na execução, a gente estava ocupando um papel errado, né? A gente fica num modo operante e não de gestão, tá? A gente fica ali, né? Exato, gritando e ninguém ouvindo, né? A gente fica ali como uma operadora, como uma executora, como uma faz tudo, tá? Mas a casa ela não precisa de mais execução. A casa precisa de uma diretora, a casa precisa de direção, a casa precisa de alguém que dê as ordens. Porque se ninguém dá as ordens, sobra realmente tudo para você. E nós temos essa predisposição já de natureza, digamos assim, de puxar tudo para a gente e fazer tudo sozinha. Então, se a gente não delega, é por isso que o nome desse curso é Delegue, se a gente não assume esse papel de diretora, de delegar as coisas para outras pessoas também fazerem, como numa empresa, né? A gente puxa tudo para a gente sabe tudo que tem que fazer, e aí a gente fica fazendo tudo. E é claro que está todo mundo muito confortável dentro de casa. Posso né? fazer um comentário? Faça. Será que eu estou apresentado aqui para a cena? Acho que tá. Tô. Olha só, gente. Eu já vi isso muito. Você sofreu com isso. Uhum. É porque a gente acaba criando um hábito de fazer tudo o máximo que a gente pode, porque tentar convencer o marido, os filhos de fazerem, ou até a faxineira e tal, é mais trabalhoso. É chato, né? Do que tentar resolver por conta própria. Só que a boa notícia é que se você tiver um pouquinho de paciência, as pessoas aprendem. Eu demorei muito para aprender, mas eu fui aprendendo. E eu fui começando a me encaixar. Sim. Então, se você tem paciência comigo, falando bem direto, se você tiver paciência comigo, eu vou entrar no jogo. Se você falar na moral, eu vou entrar no jogo. Sim. Viu, gente? É o depoimento de um homem, viu? Se você vier muito pesado, eu vou entrar no jogo mesmo assim, mas eu vou entrar com a cara torta. Se você vier brigando, reclamando, se você entrar reclamando, eu vou fazer, mas vou fazer de mau grado. Se você entrar na boa e tiver paciência, por exemplo, quando a gente combinou de eu tirar o lixo, eu esquecia e de vez em quando você me dava uma indireta. Eu não consigo botar o lixo, isso aqui. Aí não pega bem. Mas se você fala, ei, tira o lixo lá. Tipo, mesmo assim, tu não combinou que tu ia tirar o lixo? Por que tu não tira o lixo? Infeliz. Infeliz. Não, mas fala. Nas entrelinhas é isso que a gente quer dizer, né? Pô, tira o lixo lá, tira o lixo. A gente faz assim, no final. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente faz acaba sendo um hábito, a gente se habitua e fica fixo naquilo. Né? E aí, se a gente quiser resolver o problema, a gente vai ter que criar um novo hábito. Sim. Porque não dá para ver uma casa como diferente de um escritório, uma família diferente de uma empresa, um marido e uma mulher diferente de um sócio e uma sócia, onde o marido é um sócio mais ligado à visão e a mulher é mais um sócio tipo diretor operacional. E os filhos são os funcionários, são os caras que não são tão experientes e não sabem... São os estagiários, né? São os estagiários. Se a gente vê desse jeito, fica tudo mais simples. Tipo assim, um cara tem uma liderança de visão, a mulher tem uma liderança operacional,
A equipe é composta pelos filhos, a casa é o escritório e a família é a empresa. Sim, e, assim, eu acho que quando a gente tem uma empresa, é um pouco mais fácil da gente entender isso, porque a gente começa a entender que quando a gente tem funcionários, por exemplo, né, você não descarta funcionários da noite para o dia, você começa a entender que eles são treináveis, que pessoas podem aprender coisas, então você vai ensinando, as pessoas vão aprendendo, né, e aí elas vão melhorando, e isso vai mudando, e exige o quê? Repetição, exige igual criança, né, gente? Repetição e tal. E se você trabalha numa empresa, você provavelmente é essa pessoa que está sendo ensinada, está crescendo, está se desenvolvendo, né? E na nossa casa é a mesma coisa. A diferença é que não dá para demitir, né? Na empresa você ainda pode falar assim, essa pessoa é muito ruim, não está aprendendo, eu vou demitir ela, vou contratar outra. Né? Então não dá para demitir os filhos, não dá para demitir o marido, né? Então é melhor a gente aprender a colocar eles no jogo, entendeu? E alguém comentou assim, né? Mas é porque é difícil a parte que o outro vai fazer, porque a gente não tem como controlar, né? Exatamente, mas aí é que a gente precisa mudar, tá? Na verdade, a parte difícil é com a gente, porque a gente precisa dar uma mudada na gente, tá? Porque a gente precisa desapegar um pouquinho, descer um pouquinho o nível da perfeição das coisas. A gente precisa entender que a gente vai ter que repetir algumas vezes, que a gente vai ter que entrar em acordos, né? Do tipo assim, eu adoraria que o Hugo lavasse roupa aqui em casa, adoraria. Mas assim, ou que ele lavasse um banheiro, cara, adoraria. Mas eu lembro quando a gente sentou para ter essas conversas sobre rotina, que para ele até lavar louça já era difícil, sabe? Ele falou assim, ele tinha nojinho do negócio do ralinho com comida, né? Aí ele falou, não, mas eu vou me esforçar, pelo menos, lavar louça é tranquilo para mim, eu vou lavar louça e tal. E assim, não pensem que foi fácil, né? Cara, a gente foi criando vários sistemas, daquilo entrar na rotina dele fazer toda hora, entendeu? Dele ter alarmes no celular dele, que é uma coisa que funciona para ele, né? E aquilo foi entrando, assim. E não pensem que em vários momentos eu não passo, a pia tá com louça, mas ele tem o horário dele de lavar a louça, e não dá um taquicardia, não dá uma vontade de tacar uma bomba, não dá uma vontade, entendeu? De várias coisas. Mas a gente tem que saber, né, lidar com essas paradas, e aí a gente faz reuniões de alinhamento, entendeu? E a gente vai ver isso nos pormenores nas próximas aulas, tá? Alguém falou, eu amo quando o Hugo faz comentários nas aulas. Então, quando a gente também muda a nossa forma de lidar com a casa, com as tarefas da casa, e principalmente de lidar com os outros que moram dentro dessa casa com a gente, sabe? As pessoas enxergam a gente de forma diferente. Porque entenda, meninas, minhas amigas, agora vamos falar assim de mulher para mulher. Vamos combinar que na maioria das vezes também eles já enxergam a gente como o quê? Umas megeras, umas chatas. Não é verdade? Vamos falar a verdade aqui? Que aqui não tem nenhuma criança. De tanto que a gente enche o saco, a gente começa a virar as megeras. E aí, se a gente já chega com outra atravessada, né? A chata da casa. Lá vem a chata da casa. Entendeu? Agora, quando a gente começa a mudar a forma como a gente vê isso, a forma como a gente lida com as tarefas da casa, a forma como a gente lida com a própria casa e com a própria família. Quando a gente começa a entender que isso pode demorar um pouquinho, que a gente vai ter que repetir, que a gente vai ter que sentar algumas vezes para fazer reuniões de alinhamento, né? Que a gente vai trazer isso e vai alinhar, às vezes trocar tarefas e trocar o que cada um pode fazer, e como é que isso está funcionando, o que não está funcionando e tal. Sabe, eles vão olhar e, cara, é impossível. Assim, o ambiente sempre vence, né? Eu sempre falo isso sobre organização. O ambiente sempre vence.
O ambiente sempre vence. Quando a gente muda, o ambiente muda. A mulher, ela é o coração da casa, tá? Dizem que o coração da casa é a cozinha. Não, o coração da casa é a mulher. Ok? O coração da casa é a mulher. A mulher mudando, a casa muda. O ambiente da casa muda. A áurea da casa muda. Chame como você quiser. A energia da casa muda. O que você quiser. Entendeu? Você olha para a casa e fala, a casa está diferente. É essa mulher que mudou. É você que mudou. Você está diferente. Entendeu? E aí, quando a sua família olhar para você, vai falar assim, mamãe está diferente. Cara, minha mulher está diferente. Ela veio falar um negócio ontem comigo e foi diferente das outras vezes. Eu acho que eu tenho que escutar ela. Entendeu? Então, as pessoas começam a perceber isso e aí elas começam a nos ouvir. Elas começam a dar atenção para o que a gente está falando. Elas começam a interagir com a gente. Entende? Então, parte muito do que a gente começa fazendo. Sabe aquela velha frase de coaching, sei lá, né? De edificação pessoal, do tipo assim, mude você mesmo e você mudará o mundo. Quer mudar o mundo? Começa mudando você, né? Por aí, tá? Volta aí o slidezinho só para a gente seguir daqui. Perfeito, né? A casa não precisa de mais execução, ela precisa de uma diretora, você já entendeu isso, né? É como uma empresa sem gerente. Imagina que você tem uma empresa, tá bom? Imagina aqui que é o Reorganize, tá bom? Uma empresa aqui. Imagina que não tem ninguém que gerencia nada, tá? Onde todo mundo espera imagina que fosse aqui a minha empresa, que todo mundo esperasse que a Priscila fizesse o atendimento, o financeiro, o marketing, o estoque, a entrega, a limpeza. Gente, o pessoal estava quebrado, a empresa ia quebrar, entendeu? Agora, por que na sua casa seria diferente? A casa precisa ser vista como uma empresa. E qual é o grande problema? Ai, Priscila, como é que eu não sabia disso até hoje? Cara, a maioria das pessoas não sabe. Deixa eu te contar um negócio, a maioria das pessoas não sabe, porque assim, o povo não dá atenção para isso, entendeu? Todo mundo cresce, casa, né? Quem casa quer casa, aí, ok, ganhamos uma casa, nós mulheres, né? Vamos lá, ganhamos uma casa. E aí é tipo assim, ganha uma casa e vire-se como você puder, né? Vai lá no Google, o que você aprendeu com sua mãe ou com a sua avó, sei lá, veio de família, né? Que o seu marido talvez soubesse, vocês vão juntar ali o que veio de uma família e de outra, vão juntar, às vezes dá um ruim danado, né? Porque cada um veio de uma família totalmente diferente, aí junta as rotinas, às vezes dá um samba do crioulo doido, um negócio, um samba lelê, e aí não tem rotina, vai tentando fazer do jeito que dá, entendeu? Agora, a gente se prepara, né? Quando a gente vai ser mãe, todo mundo aqui, né? Faz ensaio de gestante, aí faz curso de amamentação, curso disso, curso do sono, curso para ser mãe, curso para ser vó, curso para ser pai. Todo mundo se prepara, né? Aí você quer ter um emprego, você sai do colégio, eu quero ser médico. Aí você vai fazer faculdade, vai fazer residência, vai estudar pra caramba, né? Depois, quando está no emprego, indo por cima, vai fazer um monte de curso, vai continuar estudando. Agora, para nossa casa, que é algo que a gente vai fazer a vida inteira. Deixa eu te contar um negócio. Você vai fazer isso a vida inteira. Sim. Assim, se tem comida, tem louça para lavar, tá? É uma dura realidade. É igual assim, se tu tá viva, tem que tomar banho. Então, tem dente, tem que escovar. Então, agradece. Tá? Pode. A tua mãe, toda vez que ela me vê, ela fala assim, é muito trabalho 3 filhos, né? É muito trabalho 3 filhos, né? Eu falo, dona Leila, não é muito trabalho. Porque minha mãe teve uma filha só, né? É minha vida normal. As crianças, você se acostuma. Eles choram, você pega, bota no colo e fala, olha o passarinho. Repito, uns 3 vezes. As crianças estão com fome, você pega um negócio, dá para ele comer. Eles querem brincar, você brinca que vai correr atrás e vai morder a barriga dele. É só você ter os protocolos que dá tudo certo. E você se acostuma. Então, se você não tem alguém lavando a louça para você e você não se acostuma a lavar a louça, você vai se ferrar. Por quê? Vai ter que fazer com o filho, vai ter que brincar com o filho, vai ter que dar comida para o filho, vai ter que acordar de manhã cedo.
Eu tenho um filho abrindo a porta aqui. No meio da live. Vai ter que acordar cedo, vai ter que acordar os filhos que estão com sono, carregar os filhos. A Débora está pesadíssima. Nossa, imensa. É melhor se acostumar. Exatamente, né? E eu costumo dizer que é o momento em que, quando a gente tem mais filhos... Só mostrar o infiltrado aqui. Aqui, ó, o infiltrado. Olha o infiltrado que invadiu aqui. Seu periquito. Chama de periquito. E aí, onde eu estava? Tá, falando que quanto mais coisas a gente faz, mais a gente se acostuma a fazer, né? Então, é muito engraçado, porque a minha mãe, por exemplo, ela teve uma filha, eu sou filha única, né? Então, quando ela olha uma família com 3 filhos, para ela é algo desesperador, entendeu? Ela olha e ela fica imaginando o trabalho que dá, tipo, dar banho em 3 filhos, pentear 3 filhos, escovar o dente de 3 filhos e tal, né? E cuidar de uma casa e tudo mais, e todas as coisas normais. Mas você acostuma. Muita gente me pergunta, né? Às vezes, quando a pessoa cria um pouquinho mais de intimidade, ela vira e fala assim, Priscila, como é... o microfone, deixa eu ajeitar. Priscila, deixa eu te perguntar, porque assim, às vezes eu fico me perguntando, eu tenho um filho só, e já acho que dá trabalho pra caramba. Como é que é com 3? Aí eu falo assim, é mais fácil. É mais fácil, sabe por quê? Quanto mais coisa a gente faz, mais a gente vai se acostumando a fazer. Hoje, que eu tenho 3, por exemplo, eu estava comentando isso com o Hugo ontem. Quando, às vezes, teve outro dia que ele saiu com os 2 maiores, né? E eu fiquei só com o Daniel, pequenininho. Gente, parecia que eu nem tinha criança em casa. Eu consegui fazer tanta coisa, eu com o Daniel, e olha que eu estava brincando com ele. Aí, daqui a pouco, ele resolveu ver um videozinho na sala e ficou dançando, que ele gosta de dançar as musiquinhas. Ficou dançando. E eu fiz tanta coisa. Nossa, eu lavei louça, eu arrumei a cozinha, eu fiz comida. Sabe? Porque, assim, você vai se acostumando. Eu estou sempre acostumada a ter muita criança em casa, muita coisa para fazer com eles. E, de repente, eu estou com um só. Cara, sabe? Muda o seu paradigma, né? Eu nem vou falar sobre um outro aspecto, que eu acho que, assim, que cada filho que a gente tem, eu costumo dizer que Deus vai colocando uma capa a mais na gente, assim, de força, de trabalho, de tudo, sabe, de habilidades, né? Mas eu nem vou entrar nesse mérito. Eu estou falando aqui mesmo sobre ciência, tá? Se você ler depois o livro, né, do Poder do Hábito, né, o clássico livro do Poder do Hábito, tá? Que tem aquele da capa amarelinha e tal, capa amarelinha, que fala sobre as experiências com os ratinhos e tal, de como é criado um hábito, né? Você começa repetindo as coisas. Daqui a pouco, aquilo vira um hábito. O que é um hábito? É algo que você faz sem nem pensar. Muita gente aqui deve dirigir, certo? Acredito que sim. Talvez não direto, mas você aprendeu a dirigir e sabe dirigir. Como é que era quando você aprendeu a dirigir? Quando você estava na autoescola? Misericórdia! Você tinha que entrar no carro, tinha todo um sistema, né? Ai, meu Deus, calma aí, o que eu tenho que fazer primeiro? Ajustar o banco. Agora, calma aí, eu tenho que ajustar o espelho. O espelho tá bom? Não, e se eu chegar para cá? E se eu chegar para cá? Né? Aí tu fica meia hora para sair com o carro. Aí bota o cinto. Ai, não, o cinto tá... Ai, tá me machucando. Ai, tá me machucando, eu não vou conseguir dirigir. Ai, meu Deus, não. O som tá ligado? Não, desliga o som. Desliga o som, porque eu preciso ouvir a rua. Preciso ouvir o carro. Né? Aí a gente, cara, leva meia hora e você vai dirigindo e fica. Aí olha todos os espelhos e presta maior atenção, não sei o quê. Depois de um tempo, eu digo hoje em dia, né? Por exemplo, sei lá, tem tantos anos de carteira. Cara, eu entro no carro, pego... Como é que eu cheguei do outro lado? Sei lá, cheguei. Dirigi, né? Como é que dirige? Sei lá, dirige. Pega, liga o carro, dirige, né? Você nem sabe por quê. Entrou no automático. Virou um hábito. Entende? Virou um hábito. Tudo que a gente vai repetindo vira um hábito e fica mais fácil, tá? Por que fica mais fácil? Gente, isso é ciência. Isso é o nosso corpo protegendo a gente. Porque imagina que tudo que você tivesse que fazer na vida desse o mesmo trabalho de quando você aprendeu lá no início. Você não ia conseguir fazer mais nada. Imagina que todas as vezes que você acordasse, você tivesse que ir ao banheiro e falar assim, calma aí, o que eu tenho que fazer primeiro? Ah, ao acordar eu preciso escovar os dentes, né? Ok, então agora eu preciso pegar a escova de dente. Aí fosse todo aquele trabalho, não fosse uma coisa automática, entendeu? O cérebro ia travar, cara, é muita coisa, tá? Então, isso é o processo do hábito. Vai fazendo, vai repetindo,
entra no automático, fica rápido e fica fácil, ok? A gente vai seguir nessa linha para todas as tarefas. Combinado? A gente começa por aí. E aí, aqui a gente comparou com uma empresa, né? É só a gente trazer essa mentalidade de empresa para uma casa. Uma casa é uma empresa, gente. É uma empresa. Independente do tamanho da sua casa. Pode ser uma kitnet. Você pode morar você e seu marido. Ou pode morar você. É uma empresa. É uma microempresa. É um MEI, tá bom? Agora, o que é esse modo diretora que a gente precisa assumir, né? Não é sobre mandar, né? Eu acho muito engraçado que quando os meus filhos veem alguma coisa assim, não, porque eu sou o rei e eu sou a rainha. Aí a gente sempre fala assim para eles, você é o rei e a rainha, o que você vai fazer? Vou governar, vou mandar em todo mundo. Eu falo, meu filho, governar não é sobre mandar em todo mundo, né? Muito menos sobre virar a chefe chata. É sobre assumir o papel estratégico da casa. Quando você ativa esse modo, você para de fazer as coisas no automático e você começa a tomar todas as decisões de forma intencional. Você escolhe o que precisa ser feito, você entende o que é urgente, quais são as demandas da casa, o que precisa ser repetido, define quem vai fazer e determina como aquilo vai ser mantido com o mínimo de esforço possível, como é que aquilo vira um hábito, ok? Toda diretora da casa tem 3 funções. Eu vou beber água e eu falo sobre isso. Basicamente, a gente precisa entender que nós precisamos planejar, número 1. Ela vê a semana antes dela começar. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre você começar no domingo. É que aqui é muito engraçado, porque no Rio, né, tem um negócio, um feriado e tal. E aí, se tem feriado, já bagunça um pouco a nossa agenda, né? Mas é domingo, então hoje para mim é tipo domingo. Então, a semana começa no domingo e não na segunda. Isso é um planejamento, é uma mudança boba que faz maior diferença. Sabe? Porque você vê a semana antes dela começar. Você entende tudo o que vai acontecer ao longo da semana. E você antecipa as demandas. Você cria padrões. Do tipo, se eu preciso fazer comida na segunda-feira para a semana inteira, para poder deixar tudo organizado dentro da geladeira, para a gente ter a geladeira abastecida, para ter a semana inteira de almoço, jantar e tudo mais, eu já preciso ter ido no supermercado, eu já preciso ter abastecido a casa para isso, sabe? Se eu preciso, eu sei que está acabando coisas de farmácia, sei lá, aqui em casa a gente tem muitas compras de farmácia, né? Fralda, soro fisiológico, remédios, não sei o quê. Então, isso é feito no domingo, sabe? Eu não preciso esperar a segunda-feira começar, porque eu já começo a semana com as outras demandas que a semana já me consome, tá? Ela antecipa demandas, ela cria padrões, ela sabe o que vai entrar e o que vai sair. Número 2, ela distribui. É a hora da distribuição. Ela delega, mas ela não delarga, tá? Delegar é diferente de delargar, ok? Delargar é tipo, alguém vai fazer isso aí. Não, ela delega com clareza. E sim, gente, é como se fosse com uma criança. Como é que a gente faz com criança? Né? Olha, vamos lá, a gente vai guardar os brinquedos. É assim? Não. Né? Entrou uma tela aqui para mim. Tá cheio. Pode tirar? Ok. É só para dar uma atrapalhada. Que ótimo. Muito bom. Atrapalhou, mas já saiu. Então, ela não delarga, né? Ela delega. Quando a gente vira para crianças e fala, vamos arrumar os brinquedos. Cara, o que é vamos arrumar os brinquedos? Talvez depois de muitas vezes eles entendam o que é vamos arrumar os brinquedos. Vamos começar a catar tudo que está espalhado, juntar aqui no meio. Agora vamos separar o que é o que. Vamos colocar nas caixinhas, né? As caixinhas têm identificação. Vamos colocar animalzinho com animalzinho, tudo de fazendinha, tudo que é de carrinho, enfim, dependendo de como a criança brinca aí. Então, a gente tem que delegar com clareza, tá? Não adianta virar e delargar. E falar assim, você pode ir na farmácia para mim? Vou te dar uma lista aqui. Aí a lista tem... Gente, vocês sabem como é que faz lista para marido, né? Não sabem, eu vou ensinar para você.
Lista para marido tem. Por quê? Quando a gente vai ao supermercado, você sabe a marca de sabão líquido que você gosta de lavar a roupa escura. E a marca de sabão líquido que você gosta de lavar a roupa clara. Ele não. Isso quer dizer que ele não pode ir ao supermercado? Não. Custa você colocar ali o infeliz? Não. Né? Bota ali. Sabão líquido de lavar roupa. Omo, branco, white, mega blaster. Entendeu? Tudo bem, pode ser que ele te ligue na primeira e fale, amor, não estou achando o Omo White Mega Blaster. Tem o Black White, tem o Rosa Blacks, tem os Reds, mas não tem o White. Aí você vai mandar uma foto. Achei e tal. E aí ele vai entendendo, entendeu? Mas ajuda, porque aos poucos este homem vai entender. E daqui a pouco ele já sabe todas as marcas que você gosta, entendeu? Ele mesmo já traz marca para experimentar. É ótimo quando eles trazem marca para experimentar. Entendeu? E às vezes eles acertam. Ó, eu vou te dar crédito. Às vezes eles acertam, tá? Teve um dia que o Gudia chegou do supermercado, aí ele trouxe um papel higiênico que era tipo um mais barato. Eu virei e falei assim, por que você trouxe papel higiênico? Ele, porque parece bom. Eu falei, parece bom, Hugo? Aí ele, vamos experimentar primeiro. Por que você está brigando comigo antes de experimentar? E, gente, eu tenho que dar meu braço a torcer. Era bom, a gente usa até hoje papel higiênico. Eu posso fazer um comentário? O comentário é o seguinte. Eu quero fazer uma provocação para essas mulheres que tá bom, provoque-nos. É uma provocação sincera. É assim, ó, o que é melhor? Você ter que fazer todas as compras ou você ir aos poucos treinando seu marido para ele aprender a fazer as compras? É, gente. Porque eu faço compras muito bem. Eles faz mesmo. Mas isso foi sempre assim? Mesmo. Eu não fazia compra, certo? Eu não fazia compra. Não fazia. Não, eu só ia ao supermercado para comprar carne para churrasco. Aí eu assumi. É. E eu fui muito para o mercado. Sim. Muito. E eu faço mercado muito bem. Aliás, eu faço mais ou menos 3 vezes mais rápido que você. Eu consigo ir com 2 crianças no mercado. Eu tenho várias habilidades. Só que isso foi desenvolvido. A pergunta é, vale a pena você ficar reclamando de que o cara não faz tão bem a compra quanto você? Ou você ir devagar e daqui a um ano ele está fazendo compras muito bem? Vale a pena treiná-lo, gente. É uma pergunta. É verdade. Vale a pena sim, viu? Doutor, peça para ele comprar absorvente com águas, cobertura seca, marca X. Se não tiver, não traga. É isso, bota assim, né? E bota, tipo, cara, se não tiver, não traga outro. Né? Porque é uma boa dica. Tipo, ó, se não tiver desse, não traga outro, porque não serve outro. Entendeu? E aí é onde entra esse terceiro ponto, que é a supervisão leve. Entendeu? A gente não vira uma fiscal. Sabe? Do tipo assim, aí o cara chegou do supermercado, aí você começa a tirar as campos e fala assim, isso aqui, essa marca aqui, horrorosa, porque é assim que a gente tira, né? Eu não botei que era o extrato de tomate do não sei o quê, por que trouxe esse? A gente, com essa sutileza de um elefante, né? Vai tirando as coisas, né? E vai, entendeu? Aí a gente vai, não precisa virar um fiscal, mas um olhar de quem cuida, né? E a gente pode perguntar, meu amorzinho, não tinha a marca que eu te pedi? Né? Aí a gente vai treinando, entendeu? E aí você ajusta, porque às vezes também o cara não sabe por que você está pedindo aquela marca. E aí ele só de implicância ele traz a outra. Aí não, você fala, implicância não. Não, uma implicância às vezes de casalzinho, sabe? Do tipo assim, não, ela compra essa marca cara pra caramba aí, eu vou levar uma mais barata. Entendeu? E ele não sabe por que ela está pedindo. E aí custa você explicar para ele, fala assim, meu amor, olha, quando eu peço um molho de tomate da Heinz, ele é mais caro que o outro? Ele é mais caro que o outro. Mas sabe por quê? O outro, quando eu abro, ele é só água. Aí eu tenho que usar 3. Aí eu tenho que usar 3. É melhor eu comprar o da Heinz que eu uso um só. Entendeu? Isso é economia doméstica, meu amor. Eu tô te ensinando. Aí ele vai falar, olha, bom isso, hein, amor? Não é? Ótimo, viu? Eu te ensinei um negócio, tu me ensinou um negócio, a gente está crescendo juntos, maravilhoso. Vamos lá, entendeu? Então, a gente ajusta o que está torto, dá feedback e corrige com respeito, tá? E assim a gente mantém os pilares de pé, né? Mas, Pri, se eu não tiver ninguém para me ajudar. Esse modo diretora, ele não depende de você ter uma funcionária ou um marido colaborativo, tá?
Até porque eles podem virar pessoas colaborativas. Caso você tenha, e eles ainda não sejam, eles vão virar, ok? A gente já está olhando no futuro, estamos mirando no futuro. Ele começa com você assumindo a estrutura da casa. E com estrutura você começa a ter tempo, começa a ter clareza e energia, inclusive para atrair ajuda, para ensinar, para distribuir, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, até de família, tá? Nem de tipo, de ajuda de empregada, ou de babá, ou de marido, né? A gente tem aqui nossos sogros, né? Meus sogros, no caso, né? Os pais do Hugo, por exemplo. Minha sogra e meu sogro, cara, são super... Eles, cara, pau pra toda obra. O que a gente precisa, eles vêm, ajudam, não sei o quê. Agora, eu, quando chamo eles assim, poxa, vocês podem ficar com as crianças para uma coisa X? Cara, eu deixo tudo organizado para eles, sabe? E minha sogra já sabe disso, inclusive. Nem sei se ela está assistindo isso, mas é verdade. Ela sabe disso. Eu deixo tudo organizado. Tipo, eles vão ter que dormir aqui com as crianças e no dia seguinte vão para a escola. Cara, eu deixo tudo separado, tudo organizado, tudo bonitinho, sabe? Já na estrutura certinha. Mando rotina para ela, mando tudo que vai sair do jeito dela. Eu não vou encher o saco com isso, entendeu? Porque, afinal, eles já estão ajudando a gente do jeito deles, mas eu deixo tudo separadinho. Porque quando a gente tem uma estrutura, ela várias vezes fala, cara, eu chego aí, já tá tudo organizadinho, é tão fácil, é tão simples, tá lá, já tá o uniforme, já tá a mochila, tudo pronto e tal, entendeu? Não tem trabalho, né? É ficar com eles, é cuidar ali e tal. Então, você atrai, é exatamente isso que tá aqui, você atrai gente que te ajuda. Porque imagina se eu virasse para eles e falasse assim, vocês podem me ajudar? Pode, então, chega aí, agora se vira. Separa os uniformes, faz mochila, dá banho, pega pijama, separa tudo, entendeu? Fariam, mas dá muito mais trabalho, não é? Então, você atrai gente para perto de você e que quer ajudar quando você já cria uma estrutura, quando você já cria um esqueleto que mantém aquele corpo de pé, que no caso é a casa, ok? A diretora vai começar pequena, mas ela constrói algo muito grande, tá? O dia que você para de pensar como a operadora, como a máquina que faz tudo e começa a pensar como diretora, tudo vai mudar. A casa para de te engolir, as pessoas param de te ignorar e você para de viver no piloto automático. Pela primeira vez em muito tempo, você vai sentir que você está no controle de novo, mas para esse papel funcionar de verdade, tem uma engrenagem invisível por trás. Porque se a casa depende 100% de você, você continua presa. Agora, no próximo segredo, a gente vai ver como criar essa estrutura que mantém tudo funcionando. Mesmo quando a sua vida vira de cabeça para baixo, quando a sua semana vira de cabeça para baixo, porque coisas acontecem, né? E sem você estar o tempo todo operando. Você precisa de algo a mais. Esse próximo segredo, número 2, é a estrutura invisível, que é o sistema que mantém essa casa funcionando, tá? Mesmo nos dias mais caóticos, sem você estar no centro de tudo. Vamos lá, o dia que tudo saiu do controle, que acontece, né, gente? Sabe, aquele dia que saiu tudo do script, funcionária falta, né, que te ajuda, o filho adoece, e aí você tá em casa cuidando daquilo tudo, seu chefe pede um relatório em cima da hora que tu tem que entregar até meio-dia, né? E aí você teve que sair para resolver um negócio. Quando você volta para casa, parece que passa um furacão, tá tudo de cabeça para baixo. Você olha em volta e você fala, gente, como é que a casa desandou tanto em 2 dias? Aquela história que eu acabei de contar, né? Na verdade, a casa não desandou em 2 dias. Foi porque a estrutura nunca existiu. Entendeu? Uma vez, uma aluna me contou uma história, eu botei aqui para contar para vocês. Eu sou ótima em criar rotina no papel. Ótima, mas na prática, aconteceu uma coisinha, vai tudo pro lixo. Aí eu entendi o que ela queria me dizer, né? Porque antes de aprender o que eu vou te ensinar agora, a minha rotina também era assim. Muito bonitinha na planilha, né? Como eu disse ali, quando eu não tinha filho, por exemplo, sabe? Eu entendi que o que faltava não era disciplina. Faltava essa estrutura invisível. E assim, isso até funciona quando você tem uma planilhinha bonitinha e tal. Isso funciona quando você mora sozinha. Ou quando você só é casado e não tem filho,
sabe? Mas aí vem um primeiro filho, segundo, terceiro, sei lá quanto você tem, uma casa cheia, as coisas começam a funcionar, o seu trabalho começa a ficar mais desafiador. São vários pratinhos girando ao mesmo tempo. E aí é que a casa cai, de verdade, né? Por quê? Porque não tem a estrutura, entendeu? E olha, eu falei isso um pouco no início e eu vou repetir. Eu já fui essa mulher que tinha 2 empregadas, 2 babás, faxineira, governanta, e a casa e a vida funcionavam menos do que funciona hoje, tá? E eu só tinha 2 filhos naquela época, né? A gente entendeu, como casal, que deixar os filhos com babá 24 horas era um erro. Que com as crianças na escola, por exemplo, eu não preciso de uma empregada propriamente dita todos os dias na minha casa. E que, no nosso caso, por exemplo, basta ter algumas folguistas, estrutura, rotina e alguns gadgets, como eu chamo, né? Alguns eletrônicos, algumas coisas que ajudam muito e pimba, tudo dá certo. Lava a louça. Entendeu? Lava a louça. Lava a louça. Lava a louça. Agora aquele lava a louça, ele dá importância ao lava a louça. Entendeu? Então, tipo, lava a louça, uma máquina boa, entendeu? Um negócio de passar roupa, assim, daquele vertical, um robô aspirador, né? Então, sabe, ter essas coisas assim, te ajudam pra caramba, né? Tiram peso da gente, tá? Então, o que é essa estrutura invisível? É o que acontece por trás da organização, por trás da coisa bonita, né? É o sistema que segura a casa mesmo quando tudo sai do seu controle. Se você ficar doente, por exemplo, tá? É o que transforma várias tarefas soltas em um ritual. É o que transforma decisões constantes em padrões previsíveis. É, por exemplo, se eu um dia não acordar cedo no final de semana, porque estou doente e dormir até meio-dia. Se eu acordar meio-dia, eu não vou acordar e ver as crianças jogadas com a fralda cheia de cocô na sala e sem tomar café, não sei o quê. Não, porque tem uma rotina aqui em casa. Tipo, cara, mesmo que o Hugo esteja sozinho com eles, vai rolar minimamente, vai ser do jeito que eu queria, que de repente eu ia já dar banho neles de manhã, ia botar lacinho na Débora. Provavelmente não. Entendeu? Mas provavelmente o Hugo ia fazer várias outras coisas que eu também não ia fazer. Ia ter levado eles para andar de bicicleta, já ia ter trocado fralda, já ia ter dado café da manhã para eles, porque é a rotina da manhã. A coisa anda assim todos os dias na casa. Então, quando anda todos os dias, vai virando hábito, vai virando rotina, tá? Anda mesmo sem a gente, ok? Ô, Pri, pode dar um exemplo? Sim. A nossa rotina da manhã. Como que é? Eu sou o responsável por arrumar as crianças de manhã. Sim, e levar para a escola. Ele leva os 3 sozinho. Tá. É a minha responsabilidade. Se eu um dia não puder, eu combino com você, porque eu não vou poder. Isso é importante, é um bom exemplo, porque não é uma tarefa. Eu não sou dono de uma tarefa. Sim. Eu sou dono de um departamento. Departamento dos transportes, que a gente chama. Transporte. Então, eu sou responsável integralmente por mercado e por levar as crianças na escola e buscar da escola. Sim. Se eu precisar de ajuda, eu tenho que ligar para você e pedir a sua exceção, porque você me cobre nisso. Aí tem épocas, né? Por exemplo, tem uma época em que ele está, sei lá, dando aula todos os dias. Aí ele fala, olha, essa semana você que pega as crianças todos os dias. Eu falo, beleza, combinado já. É uma exceção. Eu que vou pegar, ou eu que vou levar todos os dias, eu vou levar tais dias, né? São exceções. Então, agora, você é do departamento de preparação dos uniformes. Sim. Então, de manhã, quando eu acordo, eu sei que os uniformes já estão na sala, separados. E, inclusive, as mochilas estão prontas, na cozinha já tem os copinhos para o café da manhã, o copinho para o café dele, né? Isso já é um bônus, você não faz isso. Mas o uniforme é garantido. A coisa da escola está toda pronta. Uma vez ou outra acontece que não tem uma cueca ali, está faltando alguma coisa, aí eu falo... Aí eu dou feedback para você, eu falo, não tinha uma cueca. Sim. Mas por quê? Porque para eu acordar mais tarde, eu já acordo em cima do laço, arrumo todo mundo em 20 minutos e vou para a escola. Ele arruma muito rápido, ele foi aprendendo isso. Mas a gente tem um protocolo. Isso que é o protocolo invisível. O protocolo Priscila é responsável por separar os uniformes, Hugo acorda mais cedo, dá Nescau para todo mundo, e leva arruma e leva para a escola. Sim. Aí, de vez em quando...
A Priscila fala, pô, melhora aí no penteado da Débora. Aí eu vou, melhoro o penteado da Débora. Mas tem um protocolo que já dá certo e está pré-combinado entre nós dois. Isso depende da gente se comunicar, né? E aí, assim, né? Quando cada um tem a sua tarefa, vamos dizer assim, né? Como tá tudo muito, muito certinho, se eu sei que, por exemplo, às vezes eu tô de noite ali terminando de organizar as coisas e tal, eu falo, cara, eu tô exausta, tô exausta. Não quero separar as roupas das crianças hoje. Beleza. Eu sei que eu não fiz a minha atividade que eu tinha que fazer de noite, quero deixar tudo pronto para ele levar as crianças de manhã. O que acontece? Eu tenho que acordar cedo, né? E separar ali as roupas. É claro, gente, às vezes eu acordo e falo, Hugo, cara, tô mal, sei lá, às vezes passei, pô, uma criança doente, passei a madrugada com a criança, porque falou, pelo amor de Deus, separa aí o uniforme deles. Ele, claro, pô, separo, problema nenhum, entendeu? Mas geralmente eu vou, aí acordo mais cedo, separo tudo, boto ali para ele, eu já vou, até ajudo ele ali, né? E muitas vezes eu volto a dormir, porque aí eu vou e durmo até um pouco mais tarde. E ele vai, faz ali as crianças todas, faz aquele bem bolado, bota no carro, leva para a escola, né? E isso foi se criando, né? Hoje você sai em 20 minutos com as crianças, né? Verdade. No início era mais complicado, acordava bem mais cedo. Porque tinha né? Fica bom. Exatamente, entendeu? Já tem o quê? Pelo menos desde que o Daniel tinha 7 meses que ele vai para a creche, né? Então isso já tem 1 ano e 3 meses que se faz isso nessa família, né? Que se leva 3 crianças para a escola. Então, entendeu? Então, é como uma engrenagem silenciosa, né? Mas que gira, mesmo quando você está sobrecarregada ou até ausente, né? Então, por exemplo, se eu não estou aqui, tá? Por exemplo, daqui a pouco eu vou viajar. Tem momentos em que eu viajo a trabalho, ou que o Hugo viaja a trabalho. Cara, essa engrenagem funciona, entendeu? Só que a gente sabe que, tipo assim, cara, se eu não tô aqui, né? Ele vai cuidar das manhãs sozinho, né? E à noite, que normalmente eu separava os uniformes, eu normalmente já deixo tudo separado para ele. Eu falo, cara, eu vou ficar 2 dias fora, ó, já estou deixando os uniformes todos separados aqui dos 2 dias, você vai pegar de manhã, vai fazer isso, né? E tal, né? Então, a gente vai e se organiza para esse tipo de coisa. E mesmo quando a gente está ausente, dá tudo certo. Entende? Porque a gente transforma as decisões constantes em padrões que são muito previsíveis. É muito fácil. E quando a gente cria esses padrões previsíveis, a gente cria espaço, a gente libera tempo para a imprevisibilidade, porque coisas imprevisíveis acontecem, né? E a gente precisa ter tempo para a imprevisibilidade. A gente precisa ter tempo para que problemas aconteçam, tá? Só que quando a gente está com a vida uma bagunça, problemas acontecem e todo o resto desanda. Não é assim? Porque já está tudo meio ruim. Aí acontece um problema, sei lá, um filho fica doente. Acontece alguma... Cara, todo o resto desanda. Agora, quando está tudo andando direitinho, cara, acontece um problema. Uma coisa ou outra vai ter que ser ajustada. Mas as coisas continuam andando. Certo? É isso. Antes de trocar o slide, eu posso fazer Sim. Um comentário? Eu me empolguei, alguém comentou. Ah, tá legal, se não aparece. Aí se empolgou. Quero comentar uma coisa. Que é o seguinte. É uma sacada para os maridos. É bem mais legal você se entender com a sua esposa. É bem mais legal. É bem mais interessante a gente estar bem, alinhado, batendo uma bola bem, do que a gente em guerra e um achando que o outro é um porre. Então, que acontece muito, né? Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Não, a gente já viveu isso. A gente vive de vez em quando. E aí, cara, a gente tem que chegar e falar, cara, pô, dá um sorriso aí. E vamos acertar, né? Porque é bem mais legal. Sim. Não vale a pena a gente só viver de uma decepção e um olhando para o outro com uma cara de burro. Com cara feia. Cara feia, né? Então, é bem melhor a gente falar, vamos dividir isso aqui? Você faz essa parte, eu faço essa? Isso que você fez aqui não tá legal, cara. A gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. Né? Então, alinhar e a gente se entender é bem mais legal. Mas para isso é igualzinho numa empresa. Sim.
A gente está chateado com alguém que a gente trabalha, a melhor coisa é falar, perdoar, buscar, perdoar e buscar uma solução. Porque se a gente não abrir a boca e falar, a gente vai ficar brigando, a gente vai ficar brigando pro resto da vida, e isso consome uma energia chata do caramba, e não vale a pena viver assim. É horrível, horrível. Tem coisa pior, né, do que você... Cara, viver brigando com quem você convive todos os dias, 24 horas por dia, ou boa parte do seu dia, né? Não tem. Cara, então, quando a gente cria essas estruturas, isso, inclusive, não depende do seu humor. Funciona sem depender do seu humor, porque sim, vai ter momentos em que, cara, e aí eu acho que durante a semana a gente vai trazer uma aula, né, com o Hugo, tá, Hugo? Eu acho que vai ser bacana você trazer uma aula com uma visão para os maridos, né? E se a gente for, de fato, ter essa aula, a gente avisa vocês para que vocês possam trazer o marido para eles assistirem também, porque é uma visão... com o marido. Isso, para vocês assistirem com o marido, porque é bacana, né? Uma visão de um homem falando. E eu vejo como... romantismo. Não tem romantismo nenhum, não, tá? Aqui. O romantismo a gente vai assistir outro casal falando de romantismo. Aqui a gente fala de eficiência e tal, né? Justamente para ter romantismo, entendeu? Porque não tem como ter romantismo e namorico de casal se, cara, a mulher tá exausta, sobrecarregada, né? E o cara tá de boa lá, achando que tá tudo bem, entendeu? E ela tá olhando para ele com um olhar fulminante, querendo matar ele, tá? Então, assim, isso também ele precisa entender, né? E quando eu botei aqui, né? Isso não depende do seu humor, ou seja, quando você tem uma engrenagem na casa que funciona, não depende do seu humor, porque o cara precisa saber também que vai ter momentos do mês que o seu humor vai estar assim, ó, né? Nós temos isso todos os meses. Então, ele sabendo já disso, ele já sabe que tem momentos em que ele vai chegar e falar, acho que ela está naquele período do mês, já está com chocolate antes de falar com você, e a coisa continua funcionando, tá? É tipo o avião no piloto automático. Já viram que chega um momento em que o piloto bota, né, o avião no piloto automático. Ele não precisa ficar o tempo todo ali ajustando, sabe? Segurando manche, não sei o quê, né? Não, ele sai, inclusive, o avião fica pilotando sozinho, né? Porque ele tem lá um computadorzinho que ele sabe exatamente para onde ele está indo. A rota, se ele vira um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, se ele sobe um tiquinho, se ele desce um tiquinho, entendeu? Porque já está tudo programadinho ali no computador, tá? Então, nós temos que saber, né? Temos que definir as prioridades, distribuir tarefas sem confusão. Fazer isso protege a gente dos imprevistos e impede que tudo dependa da nossa presença, tá? 3 elementos da nossa estrutura invisível, que a gente vai falar com detalhes nas próximas aulas, mas eu já quero que vocês entendam de uma forma macro quais são esses 3 elementos da estrutura invisível, tá? Isso que segura bem a casa, essa nossa rotina, né? Número 1 é uma rotina por blocos, tá? Nada de cronograma milimétrico por horários, sabe? De 8 às 8h30 é o horário do café da manhã, e de 8h30 às 8h45 é o horário de banho. Não, porque senão uma coisa sai fora do horáriozinho de 5 minutos, cara, você já começa a ficar louca porque você perdeu aqueles 5 minutos e você não se encaixa de novo, entendeu? É muito melhor você ter blocos de tarefas, tá? Então, por exemplo, de manhã vai ser... É só um exemplo, tá? A gente vai entrar em detalhes e, inclusive, de uma forma mais adaptada para vários tipos de rotinas e de pessoas, tá? Para quem fica em casa, para quem trabalha fora, para quem é mãe solo, para quem tem ajuda, para quem não tem ajuda, tá bom? A gente vai detalhar um pouco mais isso nas próximas aulas. Aqui é só um exemplo bem bobo, tipo, de manhã é a hora de cuidar da cozinha e ficar um pouco com as crianças. Aí, de tarde, é hora de fazer compras e hora de tomar um banho. À noite é hora de descanso, jantar, digamos assim, e de ajustes na casa, sabe? Então, são blocos, tá? Então, assim, não importa se vai ser um bloco maior para uma coisa e menorzinho para outra, são blocos, tá? Número 2, categorias visuais, para você e para sua família. Sim, a organização entra muito aqui, né? Nada de sair guardando as coisas onde couber, tá? Cada coisa tem que ter seu lugar fixo,
com lógica, com muita lógica para vocês, e tudo com etiqueta, tudo com nome, tá? Igual os compromissos precisam ter um lugar fixo na agenda para a gente ter uma chance. Exatamente, exatamente. A gente sempre quis ter um culto em casa. Sim. E a gente conseguiu, quando a gente definiu segunda-feira depois do jantar. Segunda-feira depois do jantar, a gente pega o violão, canta uma música, ora juntos e, pô, isso foi bom pra caramba. O dia que a gente for esmiuçar essas tarefas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre colocar na agenda coisas que a gente quer repetir, quer virar hábito, né? Então, a gente precisa colocar na agenda, isso precisa estar apitando pra gente, sabe? Então, tanto para você quanto para sua família, né? Aqui a gente em casa já instaurou vários hábitos assim, sabe? Então, por exemplo, a gente tem um culto familiar toda segunda. Ah, mas hoje a gente está dando aula. A gente sabe que em algum momento da semana ele vai acontecer, a gente vai adaptar esse horário porque é uma exceção, né? Mas geralmente segunda-feira à noite a gente está fazendo um culto familiar em casa, entendeu? Então, a gente tem que botar essas coisas se repetindo na agenda para que isso vire um hábito, tá? Número 3, o ritual de retomada. É normal a casa em algum momento sair do eixo, tá? São os eventos que eu costumo dizer. Existem eventos na nossa casa, né? Existem, cara, sei lá, aqui em casa, por exemplo, quando um fica doente, geralmente, é uma escadinha, né? Um fica 2 dias depois, o outro fica 3 dias depois, o outro fica. Então, vai sendo uma coisa que, tipo assim, cara, é uma semana inteira cuidando de criança doente. Você imagina como é que fica a casa, né? Primeiro, a gente acaba tendo que dar muito mais atenção às crianças, coisa de remédio, não sei o quê. E quando você vê, tem caixinha de remédio e bombinha e negócio de nebulizador para tudo quanto é canto dessa casa. Cara, passado esse momento, a casa deu uma saída do eixo. Tem que pegar e, colocar as coisas de volta. Sem estresse, sem drama, entendeu? Tem momentos que as coisas vão sair do eixo. A gente viajou, voltou. Cara, lotes de roupa para lavar, né? Assim, são aos quilos de roupa para lavar, sabe? Você volta, tem que voltar para aquela rotina, né? Tem que voltar, e tem que voltar rápido, sem estresse, sem drama. Quanto mais a gente fica romantizando isso, mais a gente fica presa naquele problema e não na resolução daquilo e em voltar para a rotina, tá? Ai, Priscila, mas aqui em casa ninguém nunca segue nada. Ninguém colabora, tudo que eu tento desanda. Preste atenção, você não precisa que todos façam. Você precisa de uma estrutura que faça por você, tá? Quando você tem essa estrutura rodando, até quem não colabora acaba entrando no fluxo. Lembra que eu falei que a gente muda, a nossa fisionomia muda, o jeito como a gente lida com as coisas mudam, a casa muda, a rotina da casa muda, o ambiente da casa muda. Certo? A casa deixa de ser confusa, as tarefas param de ser uma surpresa. E o caos dá lugar ao previsível. É aí que tudo começa a mudar. Tá? Eu vivi uma experiência dessa muito boa. Duas. A experiência número 1 foi o xixi-dente. Sim. Será que elas vão entender? Explica o que é o xixi-dente. Claro que não. Xixi-dente é um comando. Quando eu falo xixi-dente, a Débora e o Davi sabem que eles têm que correr para o banheiro. Eles vão escovar o dente, fazer xixi e eles vão para a cama. E aí, na cama, eu vou contar uma história. Histórias que eu crio no ChatGPT. E eles amam as histórias, porque eu misturo coisas do nosso cotidiano com a Peppa Pig, cotidiano, mas sempre tem que ter Jesus. Com a Bluey. Com a Bluey, Mas o ChatGPT, ele não fala da Peppa Pig, eu peço para inventar uma porquinha parecida. Né? Mas eu sempre peço para ele misturar Jesus, que é uma forma de eu fazer o que eu quero. Fazer uma oração. E tal. Mas aí, o xixi-dente é um comando que no começo era difícil. Sim. Era sempre, não, a gente não quer. Mas quando você vai repetindo, ele se acostuma. É só você não fazer grosseria. Você vai aos poucos falando, essa é a nossa rotina, vamos lá, é hora de fazer xixi, escovar o dente, é o nosso horário, a gente tem que ter rotina, é importante o horário e tal. Eu vou repetindo essas coisas e eles vão falando. É importante o horário, né, papai? A gente tem que ter rotina, né, papai? Então, quando você repete, as coisas dão certo. No começo, tudo é difícil. E não se enganem.
Os adultos são iguaizinhos às crianças, gente. Iguaizinhos. Somos iguaizinhos. E a outra coisa é o cleanup. Porque o cleanup é um termo que eles usam em inglês na escola, que é guardar os brinquedos, limpar, né, arrumar. E esses dias o Davi me deu uma ideia genial. Ele falou assim, papai, vamos fazer uma competição de adultos versus crianças? E aí, dessa forma, ele se interessou. E aí eu comecei a arrumar e ele começou a competir comigo. Cara, ele me deu essa ideia. Adultos versus crianças. Sim. Então, a ideia central é o seguinte. Se você repete, a gente se adapta. Quando a gente se repete, entra na rotina. E aí, isso é o invisível. Olha só que eu tô com um bob do seu cabelo. Que você usa no cabelo. Esse é o invisível. Algo que já está pré-estipulado, pré-combinado e já virou um hábito. Né? Eu lembrei de outro negócio. Chegar na hora na escola virou uma rotina aqui. Sim. Porque a gente chegava atrasada, a escola dava bronca na gente, eu comecei a combinar com eles. Ó, chegar na hora é uma coisa importante para você, é importante para o papai, é importante para todo mundo. A gente tem que entrar na rotina para poder chegar na hora. E aí, isso vai facilitando, inclusive, todo o resto, né? Porque fica mais fácil de explicar para eles na hora de dormir, né? Entendeu? E aí, isso serve também para a gente que é adulto, né? A gente aprende muito com as crianças, né, gente? Impressionante. Entendeu? Então, a casa deixa de ser confusa, né? E as tarefas param de ser surpresa, sabe? E com criança, a gente aprende muito, né? Que a maioria das crianças, pelo menos, elas precisam de rotina, tá? Não é porque, é porque uma criança é assim, outra criança é assado. Não, criança ama previsibilidade, ama. E deixa eu te contar uma coisa, a gente também. Ai, Priscila, porque eu gosto de uma vida livre. Cara, nada mais livre, não há liberdade maior do que ter uma rotina. Porque quando você tem uma rotina, você sabe o que já vai acontecer na sua vida ali, ou pelo menos o que você faz todos os dias, e que você tem, por exemplo, tempo livre de tarde, que você tem tempo livre em tal dia, que você tem uma agenda livre naquela semana para poder fazer o que você quiser. Isso é liberdade, sabe? É o caos que dá lugar ao previsível. Então, como é que a gente começa a se sentir depois que instala essa estrutura? Né? Eu tenho muitas alunas que começam a instalar essa estrutura e elas me dizem sempre a mesma coisa, que elas voltam a respirar. É como se antes elas estivessem em guerra com a casa, com a família e até com elas mesmas, né? E agora elas comandam com paz, sabe? A casa continua cheia, agitada, barulhenta às vezes, continua com muita coisa para fazer, porque como eu falei, gente, não existe um pozinho de pirlim-pim-pim. Seria mentira minha dizer aqui para vocês que eu tenho alguma mágica, alguma magia, alguma coisa que eu ia falar, gente, olha, a partir de amanhã acabou tudo, ninguém faz mais nada, ninguém mais lava louça, ninguém mais lava roupa. Gente, só quando a gente for para a glória, entendeu? Só quando a gente sair desse mundo. Não tem. Se tem vida, se tem comida, tem louça, entendeu? Vai ter sempre louça na pia para lavar, né? Vai ter sempre... Tem muita coisa que facilita a nossa vida? Tem muita, pra caramba. Várias pequenas coisas que quando você vai ver, o que era um trabalhão virou um trabalho bem menor, entendeu? Mas todo dia tem coisas de repetição. Se você tem uma casa, glória a Deus, ela precisa ser mantida, né? Agora, existe uma forma disso tudo ser mais leve, disso tudo ser gostoso. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Muito provavelmente, e eu tô falando isso assim por experiência própria, e por lidar com mulheres e com organização há 14 anos, minha amiga. Não é pouco tempo, não. É muito tempo. É muita mulher que já passou pela minha mão. É muito tipo de problema, é muito tipo de casa que já passou pela minha mão, sabe? E a maioria das mulheres, eu posso te dizer que todas elas me diziam que amavam cuidar das suas casas. Mulher tem essa coisa. Eu não me leve a mal, não me leve para uma coisa de um discurso feminista. Não.
Cara, a gente nasce com essa coisa, a gente desde pequenininha, sabe, brinca de boneca, gosta de brincar de cozinha, de não sei o quê. É ou não é verdade? Vocês, assim, quando não é aquela coisa do dia a dia, tá? Vamos focar aqui na aula, assim, quando não é aquela coisa do dia a dia, repetitiva, de, ai, pô, já tem mais roupa para lavar, caramba, né? Não é legal lavar uma roupa, chegar lá, cara, tirar uma manchinha, não sei o que, falar, cara, como ficou branquinha essa blusa, ai, como eu adoro isso! Ó, eu amo cuidar do lar. Cara, eu também amo cuidar. E eu vejo que, assim, nós mulheres, nós temos esse prazer. Eu gosto muito, durante algum tempo eu usei muito esse termo, né, do casa-terapia. É tipo, é uma terapia pra gente, né? Algumas vezes a gente brinca, fala assim, cara, se eu tô com um problema, eu vou lavar um banheiro. Lava um banheiro, depois toma um banho naquele banheiro que você lavou. Misericórdia. Tem coisa melhor? Tem não, né? Ai, um banheiro limpinho, que coisa boa, sabe? A gente gosta de ver tudo organizado e cheiroso. A gente gosta dessas coisas, sabe? E o que nos deixa longe desse lugar que é nosso, que a gente ama, é o excesso. É quando a gente tenta colocar tudo nas nossas costas, porque a gente acha que a gente gosta e a gente acha que precisa dar conta de tudo sozinha, né? Mas não, entendeu? Mas não precisa dar conta de tudo sozinha, né? E a gente muitas vezes vai levando tudo por um perfeccionismo muito grande, por um detalhe muito grande, sabe? Que faz a gente ficar sobrecarregada. A sobrecarga não é bom nem para ninguém, sabe? Nem o burrinho que leva a carga todos os dias, se ele estiver sobrecarregado, ele vai parar e não vai conseguir levar a carga que ele tem que levar. Não dá para sobrecarregar, entendeu? Então, no fundo, a gente ama esse lugar, a gente ama essas tarefas, só que elas ficam pesadas quando a gente não tira um pouquinho da mochila, tá? Então, quando existe um esqueleto silencioso por trás disso, tá? Quando a gente coloca uma rede que segura, um sistema que mantém aquilo de pé, é perfeito, porque a gente volta para esse lugar aonde as coisas voltam a ser prazerosas, tá? A regra natural da cooperação. Existe um ponto crucial aqui, tá? Não adianta nada você ter um sistema se ninguém da casa entra junto. Ah, Priscila, mas foi isso que eu falei atrás. Porque você continua sendo a única que lembra, que cobra, que executa, que sustenta. E é por isso que agora, no próximo segredo, eu vou te mostrar como é que a sua família vai querer colaborar com você, sem briga, sem implorar, sem virar a chata da casa ou a megera, tá bom? A regra de ouro da cooperação natural. Esse é o segredo número 3. Como é que você vai fazer a sua família querer colaborar? Sem gritar, sem brigar e sem virar a chatonilda, tá? A mulher que implora por ajuda e ainda se sente culpada. Quem aqui já viveu isso? Você está ali no meio do caos, segurando o prato de jantar, segurando o pano de prato, né? Enquanto seu marido está no celular e as crianças estão brigando. Você respira fundo e solta bem alto. Dá para me ajudar aqui, pelo amor de Deus? Aí vem aquela resposta que a gente ama. Calma, não precisa gritar. Você está muito nervosa. Ou pior, ninguém responde, né? Aí você acaba fazendo sozinha, de novo, né? E ainda se sente culpada porque você pediu, entendeu? Esse é o ponto que ninguém fala. As pessoas não colaboram quando o ambiente está desorganizado, nem emocionalmente, nem estruturalmente, tá? E mais, ninguém coopera com cobrança. Ou se coopera de má vontade. Coopera só para fazer birra, coopera só para dizer, tá bom, eu vou fazer e tal, mas não dá prosseguimento naquilo. Aquilo não se sustenta, entende? As pessoas cooperam com clareza, constância e reconhecimento. É isso que a maioria das mulheres não teve a oportunidade de aprender. E a gente acaba gritando, né? A gente acaba se esbaforindo
achando que isso vai resolver. Uma vez uma aluna me contou, Pri, eu achava que colaboravam comigo por pena. Até que eu percebia que eu vivia no modo de reclamação. O dia que eu mudei a minha forma de falar, a frequência, o tom, a clareza, o jogo virou. Não é milagre, não tem pozinho de pirlim-pim-pim. É método, tá? É método e suporte. O que é a regra de ouro da cooperação natural? Ela tem 3 pilares que funcionam juntos, tá? Número 1, clareza do que precisa ser feito. Lembra? Dizer, me ajuda com a casa, não funciona. Ah, me ajuda com a casa, você não me ajuda com a casa. Gente, isso não funciona. Funciona dizer, olha, você pode dobrar aquelas roupas que estão ali em cima do buffet até às 18 horas e guardar naquela gaveta do armário do Davi, por favor? Ah, claro, poxa, tá bem clara essa orientação, certo? Tá bem clara, né? Comunicação com tom neutro e frequência certa. Não peça na explosão. Quando você quiser explodir, você vai na cozinha, toma uma água, respira. Você pede no planejamento. Na hora de você planejar, você fala, cara, não, isso aqui é o que eu vou pedir. Aí você vai, conversa e faz o pedido num tom, ó, ok. Mesmo que você esteja chateado. Mesmo que você esteja chateada, entendeu? Mesmo que se você ache que não tá dando certo, persista, porque vai dar, tá bom? Use quadros visuais, listas visíveis, isso funciona muito. E olha, homens são muito visuais, viu? Muito visuais e muito de números. A maioria deles, muito lógicos, muito visuais. Então, é muito bom ter quadros de rotinas, coisas assim em casa, sabe? E crianças também, né? Eles têm uma semelhança, né? Então, rotinas impressas na geladeira, de repente, né? Então, rotinas impressas na geladeira, coisas assim, sabe? Que fiquem bem fáceis de, cara, todo mundo ver, bem, bater o olho é fácil, né? Ah, não está escondido, não está numa outra agenda, não está num outro lugar, tá? E reconhecimento real. Gente, todo mundo, criança, a gente também gosta, tá? Todo mundo gosta de reconhecimento, né? Não é só a gente ficar, sabe, criticando ou corrigindo o que está errado, é reconhecer o que a pessoa fez, né? Pessoas repetem aquilo que são reconhecidas por fazer. Não é ficar bajulando, assim, nossa, parabéns, lavou a louça. Não, falar, poxa, que legal, tô vendo que você está se esforçando, né? Pô, você tem feito com frequência aquilo que a gente combinou, maneiro, pô, muito legal, sabe? Você não tem falhado com a parada da louça, isso tem dado certo, né? Sabe o que eu pensei? Eu pensei que, da mesma forma que você... Eu peço para você, quando gravar o vídeo, deixar um espacinho assim, e você tá há 14 anos que você não consegue gravando fazer errado. isso. Uhum. E eu tô lá. Não, cara, pô, legal, ela tá se esforçando, um dia ela vai conseguir. Eu acho que todo mundo que não é perito em alguma coisa precisa da paciência do outro. Sim. Então, a gente é normalmente perito em alguma coisa e a gente é ruim em outro. Em outra. E é nessa que, por exemplo, eu erro muito na hora de cozinhar, eu dou um mole nas receitas que às vezes você não dá. Não muda. O jogo é paciência com aquilo que o outro dá mole. E mesmo que ele faça um pequeno progresso, você dá parabéns. Isso é clássico num negócio, numa empresa. Você tem que fazer uma planilha com as coisas que as pessoas fazem, ou criar um sistema de tarefas. Lembra da planilha suprema? Sim, sim. Que eu tinha para lançamento? Mesmo assim, a galera não fazia. Imagina se não tivesse a planilha. Então, a gente tem que falar, galera, muito bom, tá aqui a planilha. E mesmo que a galera não faça, parabéns. Exatamente, né? Tem que dar o tapinha nas costas, né? Igual quando você está ensinando criança e tal. Então, poxa, ele fez a cama. Fez tudo torto, mas, cara, ele está aprendendo, né? Poxa, filho, parabéns, você se esforçou por fazer,
né? Aí, num outro dia, quando ele estiver fazendo, você vai e ajuda ele a fazer de novo, porque é mais uma forma de você ensiná-lo a fazer, entendeu? Dele melhorar a forma como ele faz. E aí você vai repetindo, tá? Começa dessa forma, né? Mas, Priscila, aqui ninguém quer saber. É porque hoje eles te veem como alguém que reclama, que faz tudo calada, ou que surta e depois pede desculpa. Quando você muda o tom, tudo muda. Eles passam a te enxergar como uma líder. E ninguém ignora uma boa líder por muito tempo, gente. Ninguém, tá? Você passa a ser da invisível à respeitada. Quando você aplica essa regra, você para de ser invisível. Né? Você começa a perceber os pequenos gestos, as pequenas ajudas, os pequenos reconhecimentos. E, de repente, a casa começa a funcionar muito mais como uma equipe e não como um bando, sabe? Um bando que vai seguindo, né? E aquela exaustão vira uma rotina compartilhada. Você vai sentindo que pela primeira vez em muito tempo você não está mais carregando tudo sozinha. Esses 3 segredos não são ideias bonitinhas, eles são alicerces de uma vida nova em casa, tá? A gente vai esmiuçar eles nas próximas aulas. A partir de amanhã, vários deles a gente vai entrar em detalhes e vai também exemplificar com diversos tipos de casa, porque eu sei que vocês aqui têm vários tipos de famílias diferentes, então a gente quer fazer exemplos diferenciados para ficar mais prático para vocês, ok? Agora, eu tenho uma tarefa para vocês hoje, combinado? Anota aí. Eu quero que você faça uma lista do que você... Pode se ater a uma página, tá bom? Faça uma lista de coisas que você sempre pede ajuda e ninguém colabora. Tá? Sai escrevendo. Pode sair escrevendo. Aí, na próxima página, você vai reescrever esses pedidos com um pouco mais de clareza, com menos emoção, com menos romantismo e num tom mais direto e leve. Lembra que a gente falou sobre mudar o tom, né? Tipo, poxa, como é que eu poderia pedir isso aqui de novo de uma forma mais, assim, descendo um degrau, sabe? Aí, depois que você fizer esses 2 comparativos, digamos assim, dentro disso tudo, você vai escolher uma tarefa e você vai pedir novamente, como a gente, né, nesse momento, provavelmente você vai conseguir pedir amanhã. Você vai conseguir pedir amanhã. Se conseguir pedir hoje, ótimo. Se não, já marca para você pedir amanhã, tá? Aí você escolhe uma dessas tarefas e pede novamente amanhã, desse jeito novo, que você, inclusive, já escreveu ali, tá? Ou seja, a gente já vai começar a colocar no papel coisas que a gente está vendo aqui. Porque se a gente não coloca em prática, não funciona, certo? O que você aprendeu hoje que completa o quebra-cabeça? No segredo número 1, você entendeu que precisa parar de operar e fazer tudo e começar a liderar. No segredo número 2, você viu que uma estrutura invisível é que segura a casa. No segredo número 3, você descobriu ali como é que transforma a sua família em aliada sem se desgastar. E agora, você está pronta para dar esse próximo passo, ok? Quem é que vai participar aqui de todas as aulas para a gente ir até o final, tirar certificado de diretora? Coloca aqui nos comentários para mim, #diretora. Eu quero ver vocês com certificado de diretora da casa no final, hein? Vocês serão maravilhosas aqui. Até o final dessa semana veremos muitas coisas que vão edificar vocês na casa de vocês, vão mudar a forma como vocês veem a casa de vocês. Todos os dias, lembrando, né? Teremos aula de hoje até domingo, 7h33 da noite, 19h33. Ok? E você tem que estar no grupo do WhatsApp. A gente tem uma coisa aqui, será? Tá. Eu acho que tem aqui, né? Eu tenho um link. Eu acho que tem aqui, Vai ó. ter aí agora. Aqui, ó, porque dentro do nosso grupo do WhatsApp, que você provavelmente já está lá, se você não está, entre por esse link ou por esse QR Code que está aqui na tela, né? Nós vamos mandar a apostila do curso, exercícios, a gente vai colocar esse exercício que eu acabei de falar lá dentro também, tá?
as orientações para emissão de certificado no final dessa semana e todos os links de aulas vão ser enviados dentro desse grupo de WhatsApp. Se você ainda não está lá, entra nesse grupo, que ele é muito importante. A gente só vai mandar mensagens importantes sobre o grupo, sobre o curso lá dentro, tá? Fica tranquila. Estou gostando de ver, vai todo mundo participar até o final. É isso aí, tá? Se você quiser ter acesso vitalício a todas essas aulas depois de domingo, porque depois de domingo, essas aulas saem do ar, tá? Se você assistiu, assistiu. Se não assistiu, glória a Deus, acabou, né? Mas se você quiser ter acesso vitalício a essas aulas, você pode acessar o link de upgrade na descrição do grupo do seu WhatsApp, tá? Lembrando que eu não estou sozinha nessa jornada. Como eu falei para vocês, né, a estrutura de uma diretora da casa precisa de informação não só em organização, mas também, né, de produtividade, limpeza, emoções. Então, estarão comigo aqui ainda essa semana, né, a Paty Pena, que é especialista em produtividade, a Adriana Ferro, que é especialista em limpeza, e a Naira Pedrini, que é especialista em emoções, tá? Nós vamos falar sobre todos os pilares que a gente precisa para sair dessa exaustão que muitas vezes a sobrecarga da casa, da família, das tarefas trazem para uma mulher, né? E eu quero falar com você sobre um próximo passo que você pode dar, que é a comunidade diretora da casa, tá? Esse curso que você está fazendo aqui, ele é gratuito por 7 dias. Mas se você quiser continuar comigo e com as mentoras depois dessa semana daqui, existe um lugar onde eu e a minha equipe te ajudamos continuamente a transformar isso numa realidade, que é a comunidade diretora da casa. É a única plataforma feita para mulheres como você, que fazem muito, carregam muito, mas finalmente vão deixar de viver no caos e assumir o controle com leveza, com apoio. Esse próximo passo, nós sabemos o que você precisa, que é um suporte, porque sozinha não dá, sem técnica não dá, sem rotina não dá, sem organização não dá, e com a cabeça embaralhada também não dá. Sem o suporte de outras pessoas, a gente acaba parando no meio do caminho. Você acaba não tendo uma chance real. E depois dessa semana, você acaba desistindo, porque você volta para as informações que estão aí no mundo e se perde de tudo que você aprendeu aqui dentro. Você precisa continuar com alguém te incentivando depois disso. Mas com o suporte certo, você muda tudo. A casa fluindo, a mente leve, a rotina rodando e a família funcionando. É sobre isso que a gente está falando. Chega de fazer sozinha, de tentar fazer sozinha. Aqui está o seu suporte. Dentro da comunidade, nós teremos rotinas prontas que colocam a casa para rodar, mesmo quando você está no limite. Modelos de organização prontos, que tiram o peso da tua cabeça. Falas prontas para lidar com quem mora com você e com quem trabalha na sua casa. As diretoras juntas numa comunidade, evoluindo juntas, encontrando soluções juntas e extravasando juntas também, quando precisar daquele berro, né? Amanhã eu te conto um pouco mais sobre essa comunidade. Quem gostou, hein, dessa novidade, comenta aí, #diretora, porque está surgindo algo novo, incrível, que pode mudar a vida de vocês, não só a vida de vocês, mas a vida de toda mulher que hoje está exausta e vai deixar de ser exausta, vai deixar de ver a casa e a família como um peso, mas como algo, como um presente que ela ganhou de Deus e que ela tem assim o prazer, sabe, de receber esse presente na vida e levar isso com leveza ao longo da vida, né? É para isso que a gente nasceu, sabe? É para isso que a gente vive. E que sejamos mulheres que levam isso com leveza e que levam essa leveza também para outras mulheres, certo? Então, vamos embora, que amanhã tem muito mais. Amanhã eu quero te ver aqui, 7h33 da noite. Amanhã a gente vai começar a esmiuçar muitos desses pontos que a gente já falou hoje, vai trazer rotinas detalhadas, coisas para você já começar a implementar, né? Por hoje nós temos
as tarefas, né, o exercício que eu falei ali para vocês, se você não anotou, a gente vai colocar lá dentro do grupo também, vamos colar lá no grupo, né, a tarefinha, para vocês não se perderem, certo? E eu espero vocês amanhã, 7h33 da noite, tá? Foi incrível estar aqui com vocês, eu amo muito tudo isso, amo estar aqui com vocês, tá? Até amanhã, uma boa noite e enviem para as amigas, né? Se você tem alguma amiga que você acha que pode estar exausta, ou se você acha que ela não pode estar exausta, talvez ela esteja. Ela só está disfarçando bem, né? Manda o link dessas aulas para ela. Chama ela para ela participar também dessas aulas que são gratuitas, né? Pelo menos para ela estar aqui com a gente essa semana, sabe? Ela vai aprender a participar de tanta coisa boa. Manda para um bocado de amigas suas, do trabalho, da escola dos seus filhos, da natação, de tudo quanto é lugar, da revistinha da Avon, sei lá, de tudo quanto é lugar, sabe? Manda, às vezes a gente, né, fala assim, pô, tô participando de um negócio tão legal, por que eu não mando para as minhas amigas? Então, quero te dar esse toque, sabe, de vida, né? Eu falei aqui de sermos mulheres mais leves e levar essa leveza para outras. Vamos chamar outras mulheres também para levar essa leveza para frente, tá bom? Uma boa noite para vocês e até amanhã. Um beijo.